Da série sobre regimes tributários brasileiros, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Simples Nacional. Olá, eu sou Danilo Campos, eu sou contador especialista em gestão de empresas da Astec Contabilidade e antes de mais nada, te convido a participar das nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal para receber outros vídeos e outros conteúdos do mundo empresarial. Em outros vídeos nós falamos sobre o lucro real, o lucro presumido e hoje nós vamos falar sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional é o mais conhecido aí dos empresários brasileiros. Na verdade, a grande maioria das empresas brasileiras hoje estão enquadradas no Simples Nacional, que são as microempresas e empresas de pequeno porte. Na verdade, de forma geral, né, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas precisam ter um tratamento diferenciado. Isso é uma determinação constitucional, ou seja, o legislador brasileiro precisou criar uma legislação específica para esse tipo de empresa. E quem são essas empresas, né? Que tipo de empresas seriam consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte? São aquelas com faturamento até 4 milhões e 800. Todas essas empresas que têm esse faturamento possuem um regime especial ou podem participar de um regime especial, salvo algumas exceções. E o que eu quero falar hoje para você, empresário, é que o Simples Nacional muitas vezes não é um regime tributário que pode ser considerado importante para a sua empresa. Tudo vai depender da sua movimentação, da sua contabilidade. E é isso que eu quero explicar hoje. Como eu disse, lucro real, a gente apura o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro real, realmente, aquele que saiu na DRE, que apareceu na sua contabilidade. O presumido, a gente se baseia no faturamento, né? A gente presume um lucro e aplica o imposto de renda e a contribuição social entre outros tributos que devem ser considerados. No Simples Nacional, a figura muda um pouco. Na verdade, nós temos uma complexidade dentro da legislação do Simples Nacional que pode ser uma pegadinha para você, empresário. O Simples Nacional ele se divide em vários anexos e cada anexo tem a sua alíquota específica dentro do seu faturamento. Como se divide esses anexos? Pela atividade que você exerce na sua empresa. Então, nós temos anexos para indústria, anexo para comércio, anexo para prestação de serviço, da construção civil, anexos mistos que pode causar um pouco de confusão para você, empresário. Então, na verdade, o Simples Nacional possui essa legislação não tão simples como o próprio nome diz. Então, você precisa conversar com o seu contador, com o teu profissional da contabilidade para passar exatamente qual é o melhor regime tributário para você e, se for no Simples Nacional, qual é a real alíquota da sua empresa. O Simples Nacional, o mais importante que eu acho que o empresário deve considerar é que reuniu numa alíquota só vários tributos. Todos os tributos federais, municipais e estaduais estão contidos, em regra, numa alíquota só. Isso facilita bastante, porque a gente faz o recolhimento do imposto numa guia só. Só que para toda regra tem a sua exceção. Existem atividades que vão se enquadrar em anexos diferentes e que poderá, por exemplo, ter o INSS, aquele imposto sobre a folha de pagamento, fora dessa alíquota. Por outro lado, empresas vão possuir o INSS dentro da alíquota única. Por isso que é importante, em vários casos, que a sua empresa que tem uma folha de pagamento alta, talvez compense para o Simples Nacional, para que você pague numa alíquota só, inclusive o INSS sobre a sua folha de pagamento. Diferente do lucro real e diferente do lucro presumido, que o INSS incidirá sobre a folha de pagamento, independente da alíquota que você esteja pagando. Então, o Simples Nacional realmente pode ser muito vantajoso para aquela empresa que está começando, para aquela empresa que o faturamento ainda está decolando e que o empresário precisa entender como vai ser o andamento da sua empresa. Então, precisa começar, a gente sempre sugere que comece a empresa no lucro, no Simples Nacional e nos próximos anos, no ano seguinte, a gente faça um estudo tributário para ver qual regime tributário é o mais importante, o mais interessante para ter uma economia tributária. Então, cuidado, os anexos do Simples Nacional podem ser traiçoeiros, pode te jogar numa alíquota muito maior do que se você tivesse, por exemplo, no lucro real ou no lucro presumido. Vale
também a dica para aquelas empresas que têm uma folha de pagamento pequena e um faturamento muito alto, porque às vezes compensa ir para um lucro presumido ou um lucro real, já que o INSS não vai fazer tanta diferença no cálculo do seu imposto. Por isso, insisto, a reforma tributária está aí, a gente não sabe exatamente quais são as alterações que vão acontecer na legislação brasileira, mas o Simples Nacional ainda está preservado. A gente pode considerar essa legislação atual, pelo menos para os próximos anos, sem grandes alterações. A gente espera uma mudança, por exemplo, de faixas de alíquota, aumento desse faturamento de 4 milhões e 800 para um valor um pouco superior. O MEI, que também se enquadra no Simples Nacional, né, ele está dentro da legislação do Simples Nacional, também pode sofrer alterações, mas por enquanto é válido falarmos a respeito da legislação atual, porque as alterações serão posteriores e talvez não sejam tão grandes que possa alterar o conteúdo aqui do nosso vídeo e alterar o conteúdo da atual legislação. Bom, da nossa série de regimes tributários, eu quis passar um panorama geral sobre esses regimes tributários. É uma legislação complexa, poderíamos falar de fato por muitas horas a respeito de todas elas aqui, mas é importante você, empresário, entender que a base, a essência de cada regime tributário, porque quem tem que conhecer essa legislação é o seu contador. Nós da Astec Contabilidade, nós ficamos à disposição caso você tenha dúvidas a respeito de qual regime tributário, se sua empresa pode gradativamente mudar de regime tributário, saindo do Simples Nacional, indo para um presumido ou até mesmo para um lucro real. Mas isso só poderá ser considerado baseado no planejamento tributário, em contas matemáticas para a gente calcular, para ver se realmente compensa a sua empresa, em qual regime tributário mais importante, enfim, dentro da sua atividade, dentro da sua lucratividade e dentro do teu cenário atual. Era isso que eu queria passar para vocês, empresários. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros empresários, compartilhe com outras pessoas e te espero no próximo conteúdo.